Será que nossos genes são os grandes mestres por trás de quem somos? Será que tudo o que fazemos, sentimos e pensamos é apenas resultado de uma sequência genética pré-determinada? Ou será que é algo mais profundo, uma dança complexa entre natureza e ambiente? No vídeo de hoje, vamos explorar a fascinante interação entre genética e ambiente e desvendar o quanto nossos genes realmente moldam nossos comportamentos. Prepare-se para uma jornada intensa e cheia de reflexões. A genética é, sem dúvida, uma peça fundamental do quebra-cabeça que forma o comportamento humano. Os genes são pequenas sequências de DNA, carregam instruções que nos tornam únicos. Eles determinam nossas características físicas como altura, cor dos olhos e até predisposições para certas doenças. No entanto, dizer que o gene por si só determina completamente como agimos é uma simplificação perigosa e, ao mesmo tempo, fascinante. Muitos geneticistas e psicólogos concordam que, por mais que a genética seja essencial, ela nunca age isoladamente. A chave está na interação constante entre genes e ambiente. Imagine, por exemplo, que duas pessoas nascem com uma predisposição genética para a extroversão. Enquanto uma é criada em um ambiente que incentiva a socialização desde a infância, a outra cresce em um lar mais isolado, sem tantas oportunidades de interação. O que acontece? A primeira pessoa provavelmente se tornará alguém altamente sociável e confiante em lidar com os outros. A segunda, apesar da mesma predisposição genética, pode ser mais reservada. Talvez até se sinta desconfortável em situações sociais. E isso é só um exemplo simples. Para entender como chegamos ao conhecimento atual, precisamos voltar um pouco na história. Durante séculos, o cérebro era um mistério completo. Na Idade Média, por exemplo, qualquer comportamento que fugisse do padrão era visto como um problema moral ou espiritual. E o cérebro? Bem, nem sequer sabíamos o que existia ali dentro. Foi apenas com o avanço da ciência que começamos a compreender que o cérebro desempenhava um papel crucial em nossas emoções, pensamentos e comportamentos. A psiquiatria moderna surgiu oficialmente em 1790, com um homem chamado Philip Pinel, considerado o pai da psiquiatria moderna. Ele foi o pioneiro ao perceber que doenças mentais tinham causas que poderiam ser compreendidas e tratadas, e não eram simplesmente desvios de caráter ou sinais de possessão. Isso marcou uma grande mudança de perspectiva. Em 1890, outra teoria revolucionária começou a surgir, sugerindo que distúrbios psiquiátricos poderiam ter raízes biológicas, e não apenas psicológicas ou sociais. Avançando para os dias de hoje, sabemos que muitas condições psiquiátricas têm uma base biológica. Um exemplo fascinante é o impacto dos neurotransmissores, como a dopamina, serotonina e a acetilcolina, no nosso comportamento. Esses compostos químicos atuam como mensageiros no nosso cérebro e desempenham papéis cruciais em doenças como depressão, esquizofrenia e vícios. A dopamina, em especial, é um dos neurotransmissores mais estudados. Ela está associada à sensação de prazer, à motivação e aos sistemas de recompensas. Quando uma pessoa desenvolve um vício, por exemplo, o cérebro altera a quantidade de dopamina liberada, e isso influencia diretamente o comportamento e a busca contínua pela sensação de prazer. Mas esses neurotransmissores não atuam sozinhos, eles respondem constantemente a estímulos do ambiente, ajustando-se conforme nossas experiências e situações. Um exemplo clássico que ilustra bem a interação entre genes e ambiente é a fenilcetonúria, uma doença genética rara. Pessoas com fenilcetonúria não produzem uma enzima essencial para metabolizar um aminoácido encontrado em muitos alimentos. Se essas pessoas consomem alimentos com esse aminoácido, podem desenvolver problemas neurológicos graves e até deficiências cognitivas. No entanto, ao controlar a dieta desde a infância, é possível evitar o desenvolvimento dos sintomas da doença. Ou seja, o gene sozinho não é capaz de determinar o destino, ele precisa do ambiente para se manifestar. Esse exemplo, claro que, embora a predisposição genética exista, o ambiente tem um papel fundamental em decidir se essa predisposição se manifestará ou não. Quando falamos de doenças psiquiátricas, essa interação entre gene e ambiente é ainda mais complexa, pois envolve fatores emocionais, sociais e culturais.
Um estudo notável realizado na Nova Zelândia acompanhou um grupo de pessoas desde o nascimento em 1972 e trouxe insights valiosos. Ele mostrou que indivíduos com um poliformismo genético específico, quando expostos a traumas na infância, têm uma probabilidade significativamente maior de desenvolver comportamentos antissociais e problemas de agressividade na vida adulta. Esse estudo é um exemplo claro de como a genética e o ambiente interagem de maneiras profundas e muitas vezes imprevisíveis. A ciência também revela que traumas na infância têm um impacto profundo e duradouro no cérebro em desenvolvimento. A criação de um ambiente seguro e acolhedor pode fazer a diferença entre uma criança que cresce emocionalmente estável e uma que se torna vulnerável a transtornos psiquiátricos. Nós não controlamos nossos genes, mas temos a capacidade e a responsabilidade de moldar o ambiente ao nosso redor. Concluindo, os genes são poderosos, sim, mas eles não atuam sozinhos. Somos o resultado de uma dança constante entre o código genético e o ambiente que nos envolve. Nossos comportamentos, nossa forma de ver o mundo, nossas reações emocionais. Tudo isso é moldado por uma complexa interação entre os genes que herdamos e as experiências em que vivemos. É uma lição de humildade e de responsabilidade, pois nos mostra que, embora não possamos alterar nossos genes, temos um grande poder para moldar o ambiente ao nosso redor. Isso pode fazer toda a diferença. Ao longo dos séculos, a ciência tem nos ensinado que o comportamento humano é uma das áreas mais complexas e multifacetadas de estudo. E ainda há muito o que descobrir. A neurociência e a psicologia avançam rapidamente e a cada dia surgem novas descobertas que ampliam nosso entendimento sobre o ser humano.